Daniel capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Fala para o seu irmão do lado, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Está vendo, irmãos? Mais um caso, como o caso do José, que foi o primeiro ministro do Egito. Aqui, na Pérsia, também Daniel se destacava. Também o rei ímpio, o rei Dario, queria constituir Daniel como líder, como chefe dos chefes, lá dos 3 príncipes, uma espécie de primeiro-ministro lá. Daniel tinha um espírito excelente, diz o texto, que fazia com que ele se destacasse em tudo aquilo que ele fazia. O rei Dario pensou em colocá-lo como primeiro-ministro lá da Pérsia. E o que fazia Daniel para ter esse espírito de excelência? O que devemos fazer para ter esse mesmo espírito de excelência? Um dos segredos de Daniel está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Um dos segredos de Daniel é que ele decidiu não se contaminar com o alimento da Babilônia. Daniel não se contaminou, por isso ele tinha um espírito excelente. Para que nós tenhamos um espírito excelente, que agrade ao Senhor e que façam com que as bênçãos fluam sobre as nossas vidas, o primeiro passo é não se contaminar com aquilo que é da Babilônia, com aquilo hoje, aquilo que é do mundo. Irmãos, aquilo que agrada ao mundo não agrada a Deus. São direções opostas, né? Então, doutrinas do mundo, não se contamine com elas. Crendices do mundo, não se contamine com elas. Valores, filosofias do mundo, não se contamine com elas. Seja seletivo com aquilo que você ouve. Porque, não tem problema nenhum ouvir, porque depois eu descarto. Não. Quando você ouve alguma coisa, você pode se contaminar. Muitas vezes uma frase contamina o seu coração, te traz tristeza, te traz uma preocupação, te traz uma mágoa. É comum, irmãos, a pessoa que não está vigiando, muitas vezes vem alguém do nada e fala alguma coisa, né? E a pessoa, na hora, ela muda o semblante. Ela se abateu, ela se contaminou com aquilo que ela ouviu. Muitas vezes nós nos contaminamos com aquilo que nós mesmos falamos. E depois vem um arrependimento em cima daquilo que nós falamos. Mas a contaminação atual hoje, né, é aquilo que nós estamos vendo, enxergando, assistindo, né, nos meios aí de comunicação. Só contamina, irmão. Só contamina. Então nós devemos ser seletivos naquilo que nós ouvimos, falamos, aquilo que nós enxergamos e assistimos. Tem que ser seletivo. Não, isso eu não quero. Vai me contaminar, vai me abater, vai me trazer tristeza, ou vai me trazer preocupação, ou vai trazer qualquer tipo de sentimento ruim. Não se contamine com as coisas do mundo. É difícil, mas tem que ser uma luta permanente, irmãos. Tem que ser uma luta permanente. Rejeite aquilo que agrada ao mundo. Rejeite, irmãos, pois o mundo está contaminado pelo inimigo. O mundo jaz do maligno, o príncipe desse mundo é Satanás, diz a palavra do Senhor. Então tudo do mundo está contaminado. Por quê? Porque as pessoas do mundo são vítimas da maior arma do inimigo, que é o engano.
Ele é o enganador mor. Ele entrou nesse mundo enganando Adão e Eva. Ele usa do engano a toda hora. Então, coisas que parecem agradáveis, coisas que parecem que não tem maldade, é pura contaminação do inimigo. E nós temos que estar alerta. Outro dia eu falei aqui, quase que atiraram o sapato em mim. Eu falei assim, olha pessoal, toma muito cuidado com esse sucesso que os cantores gospel estão fazendo aí, né? Estão aparecendo aí até em rede de televisão maior aí. Toma muito cuidado com isso, né? Ah, não, mas é uma maneira de evangelismo, vai abrir a porta para a palavra. Tudo bem, mas toma cuidado. Toma cuidado com as coisas do mundo, para não se contaminar, para não ser... O inimigo é ardiloso, irmãos. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, orando, ele está tramando algo contra nós. E a arma que ele mais usa é o engano. Ele está fazendo tudo para te tirar dos caminhos do Senhor. Ele está criando tudo quanto é espécie de situação. Está tendo aí um conselho de demônios. Olha, como é que eu vou fazer para tirar o fulano, beltrano, o ciclano do caminho de Deus, da palavra de Deus? Porque essa é a meta dele. O Satanás é focado em roubar, matar e destruir. Ele usa as armas, usa a contaminação, usa o engano. Então, irmãos, nós devemos criar um hábito, fala para o seu irmão do lado, hábito de não se contaminar, de discernir tudo, examinar tudo, reter o que é bom, como diz 1 Tessalonicenses 5:21. Né? Então, crie o hábito, né, de falar, de ouvir, de ver aquilo que edifica, aquilo que abençoa. Crie o hábito de todo dia ler a palavra do Senhor. Aí você vai ter um espírito excelente. Voltemos a Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Está vendo, irmãos? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, Daniel era fiel, está dizendo o texto, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Seja fiel a Deus e que ninguém ache vício ou culpa na sua vida. O sucesso do cristão incomoda e desperta a inveja do inimigo, dos ímpios, dos outros. E eles aqui estavam conspirando contra Daniel. O inimigo está conspirando, confabulando contra nós. Então seja como Daniel, que ninguém ache brecha, ou culpa, ou vício em você. Isso só é possível se, como ele, nós formos fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Que a nossa fama seja uma boa fama no céu, na terra e no inferno. Ô pastor, como é que é a boa fama? No céu, Deus tem que falar a nosso respeito. Esse é meu filho amado, que só me dá prazer. O que ele falou a respeito do Senhor Jesus, tem que falar a respeito de nós. Na terra, tem que falar como falou a sunamita. Ah, eu tenho observado, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Não, aquele é um crente com K maiúsculo. Não é um crente com C, é um crente com K maiúsculo. Esse testemunho, e no inferno, os demônios têm que falar, não tenho nada contigo, filho do Deus vivo. Né? Não tem nada com o inimigo. Então, irmãos, isso só é possível se nós formos fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Irmãos, a gente tem repetido uma frase que eu vou repetir de novo. A palavra do Senhor tem que ser obedecida. Só tem um caminho de você ter bênção. É obediência à palavra do Senhor e ponto. Ah, precisa fazer isso. Se tiver na palavra, precisa fazer. Se não tiver na palavra, não precisa, irmão. Porque a palavra é plena, é completa. É obediência à palavra que nos traz as bênçãos. É esse o caminho. É a prática da palavra que nos torna cristãos verdadeiros e que fazem que Deus, o fiel Deus, se cumpra sobre as nossas vidas as suas promessas. Então, quando você for fiel a Deus, saiba que o inimigo vai fazer de tudo para quebrar essa sua fidelidade. Aqui,
Eles estavam confabulando num jeito de pegar Daniel, porque eles sabiam, eles dizem aqui, porque ele era fiel, aqui no meio do versículo 4. Essa fidelidade de Daniel é que o livrou e vai nos livrar. E no versículo 5 ao 9 diz: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles estavam procurando na lei de Deus, na palavra de Deus, um jeito de pegar Daniel. É mais ou menos como o diabo fez com o Senhor Jesus no deserto. Usou o Salmo 91, versículo 11, contra o Senhor Jesus. Mas o Senhor respondeu com a palavra. E eles estavam aqui procurando na palavra um jeito de pegar. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de todo o inimigo reunido aqui, né, de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, não pode se revogar, irmão. Você vê que, mesmo no caso da Esther, lembra do caso da Esther? Tinha uma lei lá para dizer, o rei não revogou a lei, colocou uma outra lei permitindo a defesa do povo de Deus, mas não revogou. Por essa causa o rei Dario assinou essa escritura e edito. Então, irmãos, astutamente, os inimigos influenciaram o rei para criar uma lei contrária à palavra de Deus, né? Que era só pedir ao rei e não pedir nada a Deus. Tal lei, irmãos, ela foi criada com um único propósito, né? De acabar com Daniel. Porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Eles sabiam que Daniel ia desobedecer essa lei. Então eles armaram em cima do ponto forte de Daniel, a fidelidade a Deus. É assim que o inimigo age, irmãos, né? Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus e que não se contaminava e nem se influenciava com as coisas da Babilônia. O inimigo sabe quem é fiel a Deus, irmão. Ele monta ciladas. Irmão. Ele monta cilada lá no seu serviço. Vamos ver se ele é fiel a Deus mesmo. Aí vem lá um chefe lá, usado pelo inimigo, e fala: olha, liga para aquele cliente lá e conta essa mentira lá para ele. Não diz assim, mas manda contar uma mentira. E aí, irmão? Se não fizer isso, vai perder o emprego. O que você faz? Irmão, se você obedecer seu chefe, logo em seguida ele vai te mandar embora. Ele vai falar: poxa, você não é fiel nem ao seu Deus, vai ser fiel a mim? Sai daqui. Mas se você for fiel a Deus, Deus vai te dar livramento. Mas fui mandado embora. Deus vai abrir uma porta maior para você. Você não confia em Deus, irmão? Deus vai abrir uma porta melhor para você. Deus arrumou um jeito de tirar de lá. Na escola, na família. Chega no fim do ano, irmãos, você vai passar a ser fiel a Deus. Vai chegar aquela parentada toda lá que não está convertida, vai falar: ei, que mal tem tomar um copinho? Toma um copinho só. Eu sei que naquela época lá você tomava todas, né? Eu passo. Mas por quê? Você crente fala: não, isso não agrada ao meu Deus, não é da vontade do meu Deus. Eu tomei uma decisão na minha vida. Seguir a palavra do meu Deus, isso está contra a palavra do meu Deus, então eu não quero, eu passo. Toma uma decisão, irmão. Uma decisão de ser fiel a Deus, de não cair nas ciladas do inimigo, não se contaminar com as coisas do mundo, porque você vai ser testado, você vai ser provado, e você vai ver se você agrada a Deus ou as pessoas, agrada a Deus ou o mundo. Eu fico triste às vezes ver
entrevistas de pastores, entrevistado pela mídia do mundo aí, que procura fazer média, irmão. A palavra de Deus não tem média. A palavra de Deus é radical. A palavra de Deus é sim, sim, ou não, não. Não tem mais ou menos, irmão. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você crê em Deus, ou você é fiel a Deus, ou não é. É isso que Deus está atento, irmãos. Porque se você não for fiel a Deus, sendo pressionado, enganado pelo inimigo, ô irmão, na hora que as coisas apertarem, quem é que vai te livrar da boca dos leões? Agora, se não for fiel, qualquer lutinha, né, vai te derrubar. Veja no versículo 10 ao 11 o que diz aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Daniel passou por sobre o decreto do rei. Daniel tinha algo que lhe trazia o espírito excelente. Primeiro, não se contaminar. E a segunda coisa, Daniel tinha uma rotina bendita. Daniel tinha um hábito precioso com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia a Deus. Ô rotina bendita, ô hábito abençoado. Por isso ele tinha um espírito excelente. Daniel sabia que não se contaminar e ter um hábito bendito, uma rotina bendita de orar 3 vezes ao dia, Deus era a causa do seu espírito excelente e da prosperidade que ele tinha. Onde quer que ele andasse, ele era próximo. O pessoal estava querendo eleger o primeiro-ministro. Ele é o único que tinha espírito excelente. Esse Daniel é diferente. O rei falou, não, vamos colocar o Daniel em cima de todo mundo aí, porque ele tem espírito. Sabe por quê? Ele tinha espírito excelente. Sabe por que ele tinha tal sabedoria? Por causa das suas rotinas benditas, de não se contaminar com as coisas da Babilônia e de orar 3 vezes ao dia a Deus. Daniel, ele não só orou para desafiar a autoridade do rei, não, eu não aceito esse decreto, eu vou orar, eu vou contra esse. Ele orou porque ele sabia que tal rotina era a razão das bênçãos que ele tinha, era a razão das bênçãos sobre ele. Irmão, não faça nada para desafiar ninguém, não faça nada para desafiar a autoridade, faça tudo para agradar a Deus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa direção. E aqui no versículo 20, Daniel 6, 28, esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dario, no reinado de Ciro, o persa, não está escrito aqui, mas também no reinado de Nabucodonosor, no reinado da Dilma, no reinado do Lula, e qualquer que fosse o rei, ele ia prosperar, porque ele tinha Deus com ele, a ação de Deus sobre a vida dele. Ele foi livrado, nós não lemos o texto, mas ele foi livrado da cova, na cova dos leões, né? Deus não evitou que ele fosse jogado na cova. Deus não evita que você passe pelas lutas, mas ele te livra no meio das lutas. Deus te livra no meio da cova, Deus te livra no meio da fornalha superaquecida, né? E ele prosperou em todos os reinados. Qual o segredo de Daniel? Já sabemos. Deus honrou Daniel por causa da sua fidelidade. Mas o segredo de Daniel eram 2 rotinas benditas, 2 hábitos benditos. Hábitos benditos com Deus geram bênçãos. Isso tem um outro nome que não é perseverança com Deus. Então, não se contaminar e entrar na presença 3 vezes ao dia com Deus, 2 hábitos benditos. Quais têm sido os nossos hábitos, irmão? Deus tem feito parte do nosso hábito. Ah, pastor, todo dia eu faço isso. Mas Deus está fazendo parte do seu hábito, da sua rotina, irmão. Irmãos,
Vocês lembram da história do rei Davi? Davi fez uma grande besteira lá em Siclag. Abandonou a cidade, né, desguarnecida, foi para uma guerra que ele não tinha nada a ver com essa guerra. Foi dispensado da guerra lá pelos filisteus. E quando voltou, viu a sua cidade saqueada. E ele chorou, pranteou, né, queriam apedrejá-lo. Aí depois, irmão, parecia ser o óbvio, né? Senhor, eu vou atrás daqueles que saquearam e sequestraram as famílias. Parecia ser óbvio ir atrás dos amalequitas, né? Mas ele consultou a Deus. E você sabe qual era o grande segredo do Davi? Ele tinha um hábito bendito. Ele nunca mais saiu para uma batalha sem antes consultar a Deus. E por isso ele nunca mais perdeu uma batalha. Porque ele tinha um hábito bendito, parecia ser óbvio, mas ele consultava a Deus. Porque o inimigo, ele age naquilo que parece ser o óbvio. O inimigo sabe como você vai reagir. Consulta a Deus antes. Para tudo, crie esse hábito de consultar a Deus. Antes de qualquer coisa, vai fechar um negócio, vai fazer isso, vai fazer, consulta a Deus. Crie um hábito bendito como Daniel. Você vai ter um espírito excelente. Veja o exemplo do Senhor Jesus, Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, segundo o seu hábito, na sinagoga, e levantou-se para ler. Irmão, você tem um hábito de vir na casa do Senhor? Segunda, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite? Então crie esse hábito, irmão. Você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida. O Senhor Jesus tinha um hábito, e Ele nos dá o exemplo, né? O bom hábito de ir à igreja, na casa de Deus, na presença do bom hábito, a boa rotina com Deus. Ele tinha a rotina abençoada diária de falar com o Pai. Também. Mas toda rotina, todo bom hábito que tivermos com Deus, vai nos trazer bênçãos extraordinárias. Vai trazer cura, livramento, prosperidade, espírito excelente. Ore, leia a palavra diariamente. Você quer um exemplo, irmãos? Não é propaganda, não. Mas faça um devocional com Deus. Todo dia leia uma mensagem, né? É um hábito bendito com Deus, né? Uma rotina bendita. Leia o livro, tem uma mensagem para cada dia do ano. O propósito é esse, irmãos, né? Para que você tenha um contato com a palavra de Deus todo dia. Os hábitos de Daniel para com Deus o livrou, irmão, e o abençoou em todas as áreas. E que nós sigamos esse exemplo, né? Que nós criemos bons hábitos com Deus, e nós vamos receber bênçãos com Deus. Não se contamine. E quando você tem um hábito bom com Deus, a contaminação vai na sequência, né? E as bênçãos virão sobre as nossas vidas. Mas a direção de Deus é espírito excelente, prosperidade em qualquer reino, como teve Daniel, né? Prosperidade, eleito como líder em qualquer reino, né? Visão de Deus, porque ele tinha os ótimos hábitos de não se contaminar com as coisas do mundo e de entrar na presença de Deus 3 vezes ao dia. E ele era tão fiel àquela rotina que passou por cima de decretos. Primeiro, convenceu lá o eunuco a não se contaminar, né? E depois foi contra uma ideia. Essa fidelidade a Deus trouxe livramento a ele. Amém, irmãos? Guarda essa mensagem no seu coração. Nós estamos iniciando um novo ano, para que a gente crie bons hábitos nesse ano aqui, de não se contaminar com as coisas do mundo e criar o hábito de estar em contato com Deus, com a palavra de Deus, né, na presença de Deus e na casa de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.